Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o seu dia? Amém. Bom e abençoado, né, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom. E tem mostrado, irmãos, sua bondade, né? Para conosco, essa é a verdade. Como Deus tem sido bom para nós, como Ele tem sido maravilhoso. Vamos ler nosso texto de hoje? Vamos ler 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14, um texto bom da palavra de Deus, para nós nele meditarmos. 1 Reis 14 vai trazer para nós o profeta Aías predizendo a ruína, predizendo a ruína de Jeroboão, como nós vimos, anteriormente. Deus escolheu Jeroboão para governar 10 tribos de Israel, e ele que não era da família real, Deus o escolheu, mas ele jogou tudo fora. Nós vamos ver hoje o Senhor determinando isso para ele. Oremos. Deus, obrigado, Pai. Como é bom estarmos na Tua casa para estudar a Tua palavra, e precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para nós meditarmos corretamente na palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, nos colocamos nas mãos do Senhor, damos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, é o que eu disse no estudo anterior, que Jeroboão foi um homem diferenciado, porque ele não era da linhagem de Israel, da linhagem real, e ele foi escolhido por Deus para dominar sobre a maior parte do povo de Israel, que foi em 10 tribos, sobrando uma mais uma, no caso, para que Roboão, o filho legítimo de Salomão, pudesse reinar. E aí acontece que ele não fez exatamente aquilo que Deus esperava dele, e nesse capítulo nós vimos o profeta chegando e mandando uma palavra de Deus para Jeroboão, e essa palavra não era boa, irmãos. A gente, quando lê um homem, um profeta de Deus, chegando perto de um homem e falando coisa tão ruim para ele, falando que o filho dele vai morrer, e falando também que ele vai morrer, e vai morrer feio, os homens iam morrer feio demais, e que Deus ia desarraigar os homens da família de Jeroboão. A gente às vezes pensa assim, mas por que Deus não mandou uma palavra de perdão para ele? Isso é uma coisa muito boa a gente pensar. Nem sempre toda a palavra de Deus será de perdão, e a gente precisa aprender isso. Eu e você precisamos aprender que existe um limite dessa espera de Deus, irmãos, para a gente consertar a vida. Deus dá um tempo para nós, às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa, Deus dá um tempo, mas chega num momento em que zera aquele tempo e já era. Por isso que nem todos serão salvos. Não adianta a gente pensar que todos serão salvos, porque não serão. A salvação está limitada àqueles que receberem Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no sacrifício de Jesus, que é o plano, é o topo do plano de salvação, é Cristo Jesus. Jesus, rejeitou o único caminho, pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso aqui é muito importante a gente notar isso, irmãos. Então esse profeta vai chegar e vai predizer a ruína de Jeroboão, ruína mesmo, irmãos, é uma coisa muito trágica o que Deus fala para Jeroboão. Mas um detalhe, eu fiz questão de anotar pelo menos 2 textos relacionados a isso. O motivo pelo qual Deus chegou ao limite e falou tão duro com relação a Jeroboão é para a gente aprender isso que eu disse, tem um limite com Deus, Deus primeiro ele envia pessoas para nos oferecer a graça, oferecer a salvação, a bênção. Se a gente não receber esta graça que Deus envia para nós, ela vai ser cortada um dia. É como uma torneira, irmão, que está jorrando a graça, e Deus está oferecendo para mim, para você, está oferecendo para nós. Essa torneira está jorrando. Se a gente de fato não pegar dessa graça, um dia essa torneira vai ser fechada. É o que nós vamos ver aqui. Deus prometeu para Israel um punhado de bênção, mas Deus avisou também, se vocês não me obedecerem, eu vou fazer o contrário com vocês. Ao invés de dar vida longa, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir. Eu trouxe vocês para a terra de Canaã, mas se vocês me desobedecerem, eu vou arrancar de vocês daqui vergonhosamente, vocês vão ser escravos outra vez. Então, não se iluda. Se você está debaixo de uma promessa de Deus, saiba que Deus te corta essa promessa na hora que Ele quiser.
Na hora que ele quiser, não, vamos corrigir. Na hora que ele notar que você está aprontando e não é mais digno desta bênção. Para a gente não pensar também que Deus dá e toma na hora que ele quer. Não, ele não é na hora que ele quer. Ele dá e ele nos dá a sua promessa junto com as regras para tomar posse da promessa. Anda nas regras, a promessa ele cumpre. Se você não andar nas regras, é como um contrato, querido. Eu não sei se você já leu o contrato é sempre assim. Contrato lá está escrito as regras para você ter aquilo e para não ter. Então é normal, você que está pagando uma dívida aí, né? Vamos ver, comprou um carro, comprou uma casa, alguma coisa, lê o contrato direitinho, está escrito lá o que te dá direito ao carro, pagar em dia e tal, direitinho, mas lá está escrito as cláusulas que te faz perder aquele carro ou aquela casa, ou não importa o que seja. Isso é contrato. Eu quero dizer para os irmãos, grosso modo, que toda promessa de Deus é exatamente como um contrato. Ela tem as condições para que Deus tenha que cumprir o que está naquele contrato, que eu vou chamar aqui de promessa. Se você cumprir aquilo, Deus também tem compromisso, porque está no contrato, está na promessa, está nas regras, na lei, está tudo ali. Mas se você não cumprir, lê Deuteronômio 28, todo, que você vai entender. O que é isso que Deus está dizendo? Deus está dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e seguir os teus mandamentos e tal, fala assim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí tem uma regra de bênçãos. Mas logo depois, a segunda parte do texto fala, mas se você não ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, só pega as condições iniciais e coloca se você não fizer aquilo, aí já vem uma lista de maldição que vai acontecer na tua vida. Então é isso que nós estamos vendo aqui Deus fazendo com Jeroboão. Aparentemente foi uma palavra dura, uma palavra ruim. Por que Deus não ofereceu para ele o perdão, a graça, a misericórdia? É porque estava se tratando de uma promessa. Era a promessa de abençoar Israel, a promessa de que se Israel fosse fiel, diferente do povo da terra, né, que habitava antes, diferente de Canaã, Deus daria para eles muita coisa. E como não deu, Deus está falando, ok, já que você não quer, então esquece o que eu falei, eu vou fazer aquela outra parte, que é a parte de amaldiçoar vocês. Então, é isso que nós estamos encontrando aqui, tá, irmãos? Nessa parte do texto. Bem, como filho doente, doente, Jeroboão, irmãos, manda a mulher dele disfarçada para perguntar ao profeta Aías sobre o futuro do menino que estava doente. Ele manda a mulher disfarçada, fala, ó, vai, mas não deixa ele reconhecer que é você. Você vai levar presentes, pães, mel, e vai perguntar para ele, ele vai declarar o que vai acontecer com o menino que está doente. Porém, irmãos, acontece uma coisa. Deus avisa para o profeta Aías que essa armadilha ia acontecer, que a mulher ia disfarçada, mas ela é a mulher de Jeroboão. E Deus ainda adianta, ó, quando ela entrar, você vai falar para ela isto, isto e isto. E aí quando a mulher chega lá, ela já é surpreendida, porque quando ela entra, Jeroboão, o profeta Aías já vira para ela, ô, mulher de Jeroboão, por que você está disfarçada? Deus me deu uma palavra para você, e a palavra era pesadíssima, a palavra era que o menino ia morrer, e que Jeroboão seria destruído da face da terra, ele e a família dele. E que na verdade o único da família de Jeroboão que ia ser sepultado era exatamente aquele menino que estava doente. O menino ia morrer, era o único, os outros todos não iam ser sepultados, né? Animais iam comer, uma tragédia, uma coisa horrível. Então, irmãos, um ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é com questão ao profeta Aías. Esse profeta Aías é o mesmo profeta que lá atrás Deus falou, vai e diga para Jeroboão que eu estou rachando o reino de Salomão, estou dando para ele 10 tribos, do nada, eu estou escolhendo ele e vou dar para ele 10 tribos, apesar que ele não tem nada a ver, né, com a descendência real, eu estou dando para ele 10 tribos, e Deus adverte ele, para ele ser fiel, andar nos caminhos de Davi, que Deus ia prosperar o reino e ia prosperar ele, da mesma forma como Deus disse para ele que estava dando uma tribo também para Roboão, que era o filho legítimo, e ele ficaria com a tribo do sul, Judá, junto com Benjamim, que era a tribo dele, e esse Jeroboão ficaria com 10 tribos. O mesmo profeta, irmãos, que Deus usou para falar essa palavra boa, olha Jeroboão, estou dando para você 10 tribos, estou te levantando do nada, te fazendo um rei em Israel, agora o profeta vem com a palavra dura para ele, e essa palavra terrível. E o mais incrível que eu queria que os irmãos entendessem é, quando eu digo para vocês que as pessoas hoje brincam com os dons de Deus, e eu não admito brincar com o dom de Deus, é melhor você viver sua vida inteira
10, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 na igreja, morrer sem nunca ter tido um dom, do que, irmãos, aventurar em dom. Eu chamo a atenção de vocês para essa verdade aqui. Não se iluda, não se iluda. Não existe profeta por aí tanto quanto as pessoas dizem que existe. E diz para vocês, Deus não vai usar vaso de desonra. Profeta tem que ter honra, porque é um dom de Deus. Deus não vai dar dom para ele. Deus não vai dar dom para porcaria, com todo respeito, não, irmão. Vai dar para quem tem caráter, quem é honesto, quem é justo, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, que o dom é do Espírito, é dom espiritual. O que eu quero dizer para você? Veja bem, isto que é dom, isso aqui é profecia, isso aqui é profeta. A mulher armou uma cilada, na verdade nem foi a mulher, foi o marido dela, Jeroboão. Mandou ela ir disfarçada falar com o profeta. E eu te digo, adiantou? Por que não adiantou? Porque havia ali, querido, um homem de Deus, de fato, não é igual essa turma que a gente vê por aí falando de profeta, e é uma turma de bandido, pior do que você, pior do que eu, e está dando uma de quem tem o dom espiritual. É uma cachorrada, uma falta de vergonha. Eu não admito jamais na minha vida e nem na vida da igreja, enquanto eu for pastor, que bandido venha e bandida venha dizer que é profeta. Se é profeta tem que ser assim, porque é dom de Deus. A mulher não conseguiu enganá-lo, porque na hora que ela vinha, Deus já avisou: olha, vai vir uma mulher aí, é a mulher de Jeroboão, só que ela está disfarçada. Quando ela chegar, você vai falar para ela que eu mandei dizer isso. Querido, tem que ser assim. Se eu der uma de profeta para você, você tem que fazer prova. Ou é ou não é, ou então não vão brincar. Amém, igreja? Está entendendo? Eu quero que você seja assim, porque eu sou assim. Eu avalio. A coisa é de Deus ou não é. Aqui era de Deus, porque não teve como enganar. Faz prova. Se eu chegar perto de você com alguma coisa, algum dom, faz prova. Porque a Bíblia manda lá, nós vimos no estudo de terça-feira, que a Bíblia manda lá em Coríntios, né? Se tiver que profetizar, profetiza 2 ou 3, e os outros julguem. Julga o quê? A profecia, e julga o profeta. Tem que julgar o profeta, irmão. De que linhagem ele vem? Eu falei para você, de que igreja ele é. Se chegar para te profetizar, eu falo: de que igreja você é? Eu estou sem igreja. Então vai para uma igreja, depois você volta e profetiza para mim. Porque aí nós vamos acabar, irmão, com essa vergonha. O dom de Deus hoje o dom de Deus hoje gera dúvida. Por que gera dúvida? Porque o verdadeiro profeta, ele está encrencado de tanta gente brincando com o dom de Deus. Você vê que Deus não joga a conversa fora. A profecia, ela tinha uma necessidade. A profecia só vai acontecer por uma necessidade, irmãos. Não é? Amém? Tem que ter uma necessidade. Agora ficar jogando palavra por aí para poder enganar. Não seja enganado, ovelhas do Senhor aqui desta igreja, tá? Busque a Deus e busque sabedoria de Deus para não ser enganado. Essa parte para mim é fundamental. É isto que é profeta. Não teve rolo, não teve jeito de enganar, né? E aí a mulher foi descoberta, Deus avisou para ele. Só funciona se for assim, querida. Agora, vamos ser sinceros, é brincadeira o que a gente ouve e as pessoas pensam que é profecia, e não é. E eu te digo a verdade, é dom, é de Deus. Eu disse aquele dia, é perfeito, não erra. Por isso a minha posição: se errar uma vez, não erra duas, porque eu vou te falar, nunca mais abra a boca, porque você brincou com coisa muito séria, que é o dom de Deus. Amém, queridos? É assim que tem que ser. Não tenha medo, ou então nós vamos viver mais algumas gerações de gente aventurando, e uma turma de gente que envergonha o Evangelho, literalmente envergonha o Evangelho. Eu estou tentando ajudar uma determinada pessoa, para ela ter um encontro com Jesus, mas está muito difícil. Cada vez mais difícil quando você quer evangelizar alguém. Está muito difícil evangelizar, irmão. Sabe por quê? De tanta canalice, tanta gente canalha que tem por aí. E aí você, o que você pode fazer para mostrar para a pessoa que nem todo crente é canalha? É complicado. Como é que você vai mostrar? Né? Como é que você vai mostrar? E quando você começa a mostrar, levanta a canalha para falar que você está errado. Então eu estou tentando levar uma pessoa a Cristo. Peço que vocês orem, me ajudem. Estou tentando levar essa pessoa aqui, uma pessoa muito machucada, onde gente da própria família, e é de uma igreja bem pentecostal que existe, pessoa da própria família maltratou essa pessoa ao máximo e continua maltratando. E aí eu entro, como é que eu vou levar essa pessoa a Cristo? Como é que eu vou levar? Porque a experiência dela é com canalha, é crente está dentro da igreja, mas é uma pessoa que só faz bandidagem, coisa errada. Então você precisa ter, irmão, no seu coração
essa exigência desse padrão que Deus exige para a sua vida e para a vida da igreja, para a vida daqueles que ministram sobre a sua vida, aqueles que pregam, aqueles que, enfim, estão ocupando um cargo de autoridade. Tem que exigir um padrão muito alto. Amém, igreja? Amém, igreja? Tem que ser muito elevado, porque é o padrão de Cristo. Menos não dá para funcionar. A gente tem um básico, irmãos, que Deus exige e que a gente tem que conhecer e passar a exigir isso. Claro, primeiro para a sua própria vida, depois para a vida de quem ministra, da vida de quem ocupa o altar do Senhor, quem ensina, né? Quem toca no louvor, canta. Tem que exigir desses meninos um padrão elevado, mas muito elevado mesmo, querido. O padrão de Cristo. Nós temos que ser exigidos no padrão de Cristo. Não entra nesta, tá? Por quê? Porque a coisa tem que ser milagre. O que eu estou fazendo aqui para você, daqui para lá, tem que ser milagre. Essa palavra, ela tem que ser poderosa, do jeito que ela é. E você tem que recebê-la assim. É por isso que eu estou te mostrando. Não deu para enganar Aías. Por que não enganou Aías? Não enganou Aías porque Aías era um profeta, era um homem de Deus. Ou seja, ninguém engana um homem de Deus. Né? É muito sério, para que você absorva isso. Isso não mudou, querido. Mudou que não existe mais o ofício de profeta, existe agora o dom de profecia que o Novo Testamento mostra para nós que dá. Mas a exigência é a mesma, é ministrar da parte de Deus para as ovelhas, para o rebanho de Israel. Então o padrão é o mesmo, tem que ter um nível muito elevado, mas muito elevado mesmo. E quem vai ditar esse nível somos nós, é eu, você, é nós que vamos ditar. Então isso vai ficar claro para nós, que avisado por Deus, Aías vai declarar a morte do menino e também vai declarar o severo juízo de Deus sobre Jeroboão e sobre a posteridade, ou seja, toda a geração futura de Jeroboão. E isso, irmãos, por causa de seus pecados, porque além de Jeroboão pecar, ele levou todo o reino do norte, levou as 10 tribos do norte, onde ele dominava sobre elas, Deus o colocou como rei, ele levou essas 10 tribos a fazer o mesmo que ele, a pecar. Os irmãos viram lá que ele construiu altares altos, construiu estátuas de ídolos. Então ele literalmente levou para Jerusalém uma nova religião, uma religião onde não precisava ir a Jerusalém no templo, poderia oferecer seu sacrifício ali mesmo, em qualquer alto, e Deus disse que não poderia ser assim. Né? Ele constituiu os sacerdotes fora da linhagem sacerdotal e Deus disse que não podia. Então ele criou uma nova religião, uma religião para substituir a verdadeira religião de Deus. Então isso levou ele à ruína, levou ele a perder ali o reino e também a família dele a ser desarraigada da face da terra. Né? Isso é muito pesado, irmãos, muito pesado mesmo. E a palavra que Deus diz a ele, irmãos, é tão pesada que eu gostaria de ler para você a partir do versículo 7, para a gente pular para a segunda parte que vai falar sobre Judá. Lembrando que essa primeira parte está falando de Jeroboão e o reino do sul, que são, o reino do norte, que são as 10 tribos. Veja bem o versículo 7. Vai e diz a Jeroboão, olha bem que palavra pesada. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha, eu te exaltei do meio do povo e te constituí líder sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da família de Davi, está vendo, irmãos? E o dei a ti, porque ele não era da família de Davi. Mas tu foste como o meu, mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração para fazer conforme o que era reto aos meus olhos. Veja bem o 9. Tu fizeste o mal, pior que todos os que foram antes de ti. Está vendo, irmão? Jeroboão foi um rei pior do que os outros. Foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, provocaste minha ira e me lançaste para trás das tuas costas. Olha o que ele fez. Ele, além de tudo, lançou Deus para trás. Tipo assim, não precisamos de Deus, não queremos Deus. 10. E por causa disso, eu vou trazer o mal sobre a sua família, a família de Jeroboão, e exterminarei da família de Jeroboão todo homem. Era uma maldição pesada demais, irmãos. E exterminá-los e tirar e matar todo homem. Já imaginou uma família que não tenha homem, só mulher? É o fim daquela família, né? Daquele nome. Em Israel, e continua, lançarei fora os descendentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Essa palavra é muito pesada, é uma das mais pesadas que tem na Bíblia, irmãos. A palavra que Deus está dizendo, vai matar todo homem, vai acabar com eles, e vai lançar a família dele fora como esterco, até que tudo se acabe.
Come esterco, você sabe como é que é, né, irmão? É a pior coisa que pode existir, a coisa mais imunda que se existe, um animal, é o esterco. E Deus está dizendo que vai lançá-los fora como esterco. Lembra que esse Jeroboão foi aquele que ali atrás Deus escolheu ele para ser rei, ainda falou essa palavra: te tirei de uma família que não era herdeira do trono e te dei o trono. Olha que coisa boa que Deus fez. E Deus aqui está falando: eu vou fazer o contrário, agora eu vou acabar com vocês e lançar vocês como esterco. O verso 11 continua ainda: quem morrer de Jeroboão na cidade, os cachorros vão comer, e quem morrer no campo, as aves do céu vão comer, o Senhor disse. Está vendo por que ninguém ia ser sepultado, só aquele menino? Porque Deus ia deixar por cima lá para o urubu comer, para a ave comer e para os cães comerem. E vai, quanto a ti, olha, levanta e vai, falando para a mulher, né, de Jeroboão, levanta e vai para a tua casa, porque assim que você entrar na cidade, os teus pés colocar na cidade, o menino vai morrer. Todo Israel vai pranteá-lo, né? E o Senhor vai levantar para si um rei sobre Israel, né? E este é o dia que o Senhor vai fazer todas essas coisas. Palavra pesada demais, muito pesada, irmão. E nós vamos ver que essa palavra será estendida para Israel, porque Deus diz que vai desarraigar Israel também, vai expulsar Israel, na verdade. Judá vai ser expulso, Israel vai ser expulso de dentro da terra deles. Isso nós vamos ver mais para frente. Mas agora, é aquilo que eu disse: por que Deus está agora tão irado e tão determinado a fazer só coisa ruim e nada de bom com Jeroboão, com a sua família e com Israel? É isso que eu preciso que a igreja entenda, irmãos. Eu tenho usado muito uma palavra ultimamente que eu vou repetir. Eu tenho usado muito a seguinte palavra: ninguém está garantido diante de Deus. Os irmãos entendem, não é? Ninguém está garantido, querido. Se você pensar que do jeito que você está vivendo hoje, do jeito que eu estou vivendo, eu estou salvo, estamos enganados. Ninguém está garantido. Hein? Ninguém, crente nenhum, tem cadeira cativa dentro do céu, igual o irmão Hélio diz. Por quê? Porque tudo é condicional. Se você não tiver uma vida reta diante do Senhor, se você de fato não for servo e discípulo de Jesus, não adianta as promessas que Deus fez lá atrás para tua mãe, para o teu pai, você vai perder tudo, porque é assim que diz Ezequiel. E é assim que nós estamos vendo aqui. Tanta promessa para Israel, e Deus vem falar: acabou. Vocês não me obedeceram, está acabado. E nós vamos ver um Israel totalmente destruído, irmãos, a partir de Salomão. Acabou. Nós vamos ver Israel totalmente destruído. Aqui mesmo nós estamos vendo, Deus levanta Roboão cá no sul, com uma tribo, e levanta, e mais uma, né? E levanta lá no norte, Jeroboão com mais 10 tribos. Agora Jeroboão vai morrer nesse texto, nós vamos ver que vai assumir o filho dele no sul, e cá no norte, cá no sul, desculpa, vai morrer Roboão, vai assumir o filho dele, lá em cima quando morre vai virar aquela confusão, e nunca mais nós vamos ver um reino, irmãos, abençoado, como Deus queria que Israel tivesse. Tudo não por causa de Deus, mas por causa do pecado. O pecado destrói, irmão, destrói uma vida de uma família. O pecado desarraiga uma família da face da terra. Por isso que a gente tem que entender que quebra de maldição não é oração brava. Quebra de maldição não é andar em cima de sal grosso. Quebra de maldição, irmãos, não é sacrifício. Quebra de maldição é uma vida prática dentro da palavra de Deus, dia a dia. Porque o que você plantar, os seus filhos vão colher. Se você plantar, seus filhos vão colher. Amém, igreja? É isso, igreja, é isso. É isso que a Bíblia está falando. Não é bem material, não é título, não é nada disso. É isso que está deixando claro para nós. A gente não pode fugir disso. Se fugir disso, a gente perde o melhor da palavra. E aí nós vamos seguir, porque a palavra passa a falar do reino agora de Judá. Até então falou de Jeroboão, que era o rei do norte, das 10 tribos. Deus fala para eles: olha, está desarraigado, porque o seu pecado está tão grande, né? Muito pecado, está desarraigado. Aí Deus passa a falar para nós, a palavra de Deus passa a falar do reino de Roboão, né? Roboão, verso 21 para baixo, vai falar de Roboão. Vai dizer assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera. E o nome de sua mãe era Naamá. Aí vai começar a dizer, verso 22, fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com seus pecados que cometeu, provocou a zelo
mais do que o fizeram os seus pais. A mesma coisa que Jeroboão fez lá, mais do que fizeram os seus pais. Vem aqui e o camarada faz a mesma coisa. Também os de Judá, aí olha, edificaram altos, estátuas, colunas e postes sagrados sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. O verso 24 diz assim: havia também prostitutos cultuais na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, meus irmãos, o que acontece? O reino do norte, acabamos de ver, Jeroboão estragou com tudo e Deus ia destruir todo. Agora o reino do sul, que é o de Judá, aqui embaixo, Roboão era o reino que estava dentro da família real, dentro da família de Salomão, era o pedaço que tinha ficado. O que acontece? Quase que fez pior. E se a gente for olhar pelo lado espiritual, fez pior, porque era aqui que estava o templo que Deus disse que habitaria nele, que Salomão terminou de fazer. Então, sinceramente, fez pior, porque eles tinham ali o ambiente de culto, a promessa de Deus de estar presente naquele lugar, se eles obedecessem. Pior do que o Jeroboão, que estava longe, né? E pecou também, não justificava. Agora aqui, irmãos, o lugar do templo, a Bíblia vem dizer, eu fiz questão de ler esses versículos, o tanto de coisa ruim que esse povo fez, irmãos, muita coisa. Muita coisa. Então o reino aqui não estava indo bem nem um pouco, porque o orgulho, né, subiu no coração de Roboão, né? E ele vai fazer uma coisa, queridos, que está registrado mais na frente, né? Não está registrado aqui, eu fiz questão de colocar para os irmãos em 2 Crônicas. O que ele faz? Ele comete os mesmos pecados que seu pai Salomão cometeu e que o vovô Davi cometeu, que foi arrumar muitas mulheres para ele. Ou seja, irmão, a coisa não estava indo bem. Além de todos esses pecados horríveis aqui, que os irmãos estão vendo, que eles cometeram e não precisava disso. Por que não precisava, irmãos? Porque eles tinham a presença de Deus com eles. Meu Deus, que o Senhor me segure para eu nunca desviar, amém? E que o Senhor te segure para você nunca desviar, irmão. Porque o que nós estamos vendo é um povo que provou da presença de Deus, um povo que sabia que Deus estava ali presente com eles, porque Deus disse que estaria, e eles ainda desviaram dessa forma. Então, querido, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que daqui 30, 40 anos nós estejamos mais firmes do que hoje, e que quando Jesus nos chamar, irmão, a gente está firme. Eu pus um texto lá para você ler, aliás, eu não pus não, eu escrevi aqui para você ver, porque quem segura a gente diante de Deus é Deus. Não tem lógica isso que nós estamos vendo, Deus prometendo, Deus fazendo. Deus pega o camarada de uma família que não era rei, põe ele para ser rei, e ele joga tudo fora por causa da desobediência. Porque Deus é tão bom, irmãos. A coisa mais incrível em Deus é que Deus não derruba e nem castiga ninguém sem antes avisar. Olha o tanto que ele avisou Salomão, olha o tanto que ele avisou Davi também, desde o início. Olha o tanto que ele avisou Jeroboão, olha o tanto que ele avisou Roboão. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma viva alma que Deus vai destruir, sendo que ele não tem avisado muito. E eu creio que é isso que eu estou fazendo, é isso que nós fazemos quando a gente levanta para poder falar de Jesus, falar da palavra para alguém. Nós só estamos ajudando, mas tem gente que não gosta, né, irmãos? Tem crente que não gosta de ouvir a palavra, tem gente que palavra mais séria, não gosta. Por que não gosta? Porque é exatamente assim que é o coração do homem e da mulher. A gente tem tempo para tudo, mas para ouvir a palavra de Deus, não. A gente não quer conhecer essas coisas. Por que não quer? Porque a tendência natural do ser humano é chegar lá na frente e perder tudo que Deus deu. O irmão Salomão perdeu tudo que Deus deu. Davi não, Deus teve misericórdia dele, começou bem, ficou péssimo, reconheceu o seu pecado, Deus termina exaltando ele, dizendo até ele como exemplo, que tem que andar nos caminhos do meu servo Davi, né? Achei Davi, homem segundo o meu coração. Por quê? Começou bem, pecou, mas reconheceu o pecado, Deus exalta. Todo homem, toda mulher que reconhece o pecado, Deus perdoa e Deus exalta. Essa é a maravilha de Deus que eu estou querendo mostrar para a igreja. Deus não é todo ruim não, Deus é muito bom. A palavra diz que Deus é amor, ao ponto de a gente pode errar, mas se tomar jeito, mudou, querido. O coração de Deus é outro, já não é mais aquele de justiça, já não é aquele de juízo. O coração de Deus é de graça, de amor, de misericórdia, né? A palavra diz, é os seus pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamento de paz. Então é assim que Deus age, irmãos. Então não estava nada bem, estava ruim, porque na verdade muito pecado Roboão fez com que Judá pecasse, o que vai levar Deus a ficar muito aborrecido
E aí no capítulo seguinte, nós vamos ver o mesmo profeta Abias levando uma palavra de repreensão para Judá. Mas eu quero que você abra a Bíblia comigo, fazendo um favor, lá em 2 Crônicas, para vocês verem que esse homem arrumou, o rei Roboão fez. 2 Crônicas 11, 18 a 23. Por que eu estou lendo Crônicas, irmãos? Porque Crônicas já é o livro, né, que fala das ações dos reis. Nós estamos vendo reis, o registro do seu trabalho, e as crônicas são as crônicas dos acontecimentos. Então, 2 Crônicas 11, 18 a 23, vai falar algo sobre Roboão, que nós não vimos lá ainda, olha bem. Roboão tomou por mulher Amalate, filha de Rimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu filhos, Jeús, Semarias, Zaã. Depois dela, olha bem, tomou Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Zelomite. Roboão amava mais Maaca, filho de Absalão, do que a todas as outras mulheres e concubinas. Está vendo? Amava mais a essa mulher do que as concubinas, quer dizer, que ele teve. Aí vai dizendo assim, ao todo teve ele 18 mulheres e 60 concubinas, 28 filhos, ou seja, se você for somar 18 mais 60, dá 78 mulheres, e Deus havia dito lá na lei atrás, que o rei não deveria ter muitas mulheres. Só para os irmãos verem, aqui eu fiz questão de colocar esse texto, para que os irmãos saibam que Roboão fez coisas que não agradavam ao Senhor, tá? Então o que ele faz? Ele copia o erro do pai dele, Salomão, e do avô, que era Davi. Aí eu te digo, lembra que eu falei para vocês que eu não acredito que maldição cola? Maldição não pega, irmão. O que acontece é que o filho vai pelo mesmo caminho do pai, e se o pai fez coisa boa, ele vai ser abençoado. Se fez coisa errada, ele vai ser amaldiçoado. Davi teve um punhado de mulher, Deus mandou que não devia ter. Salomão tem um punhado de mulher, 1000, ao passo que o pai dele não teve tanto. Aí agora vem Roboão, 78 mulheres, Deus falou, não arruma isso. Então, queridos, além das muitas coisas que ele teve, pecou contra o Senhor, né? E aí, o que vai acontecer? Isso aí vai fazer com ele se tornar desprezível diante de Deus. Deus vai desprezá-lo, Deus não vai agradar das atitudes dele, e vai levar Judá ao mais baixo nível de pecado, o que vai trazer o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Aí vai trazer sobre a nação completa. Por quê? O reino do norte está lá. Jeroboão com as 10 tribos já estão praticamente condenados por Deus. Deus vai fazer isso mais na frente. E aí a gente vê o reino do norte, que era o restante, as 2 tribos, Benjamim e Judá, no mesmo caminho. Então, queridos, já dá para você imaginar qual será o futuro de Israel e o que nós vamos ler a partir de agora acontecendo em Israel. Apostatado, Deus longe deles, e eles vivendo um tempo duro, mas duro por causa do pecado, tá? E esse vai ser o ambiente que nós vamos ver quando Jesus vier. Lá no Novo Testamento, quando Jesus nasce, ele vai encontrar um Israel escravo, um Israel dominado por outra nação. Naquela época o Império Romano dominava, e Jesus vai nascer naquele ambiente. Vai surgir Jesus, e mais uma vez eles vão fazer uma tremenda besteira, porque Jesus, o Filho de Deus, vai vir, vai andar na terra, vai operar sinais, prodígios e maravilhas, e eles vão fazer o que com Jesus? Vão jogar Jesus fora, vai matá-lo, né? Mas Deus vai ressuscitá-lo, mas Israel vai continuar desprezando aquilo que vem de Deus. Agora eu quero pedir você, antes da gente ler a conclusão final, queria que você abrisse a Bíblia em Deuteronômio 28, para você ver por que Deus está falando tão duro agora com Jeroboão, está tão aborrecido com Israel e vai destruir de fato Israel, né? Deuteronômio 28, versículos 63 e 64. Deuteronômio 28 é aquele, né, bonito, da bênção, da maldição, aquele que a gente até gosta do hino, né? Aquele hino bonito que fala das bênçãos, mas só que a gente canta só a bênção, né? Ninguém vai querer cantar a maldição. Olha o que diz Deuteronômio 28, versículos 63 e 64. Olha como Deus muda. Olha como Deus muda. É isso que eu queria que você, igreja,
saísse daqui crendo nesse Deus e sabendo que Deus é assim. Deuteronômio 28, 63, 64 diz assim: assim como o Senhor se alegrava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se alegrará em destruir vocês e consumir vocês. Sereis desarraigados da terra que passais a possuir. Ô irmão, essa palavra é muito pesada. Está falando que assim como Deus se alegrou em fazer o bem para Israel, Deus vai se alegrar em fazer o mal por causa do pecado. Se você só conhece o Deus de abracinho, de beijinho, você não conhece Deus. Você conhece um amigo imaginário. Porque o Deus da Bíblia é esse. Se alegra em te fazer o bem, mas se alegra em te fazer o mal. Se você aprontar, ele vai te fazer o mal rindo, alegre. Não, que pesado, né, velho? Ninguém gosta de uma pregação assim, né? Falar uma palavra dessa domingo, hein? E eu procurei nos originais lá, a palavra é essa mesmo, de se regozijar. Vou repetir, verso 63: assim como o Senhor se alegrava em vós, em fazer-vos o bem e a multiplicar-vos, assim o Senhor se alegrará em destruir-vos e consumir-vos. Olha bem a promessa de que se eles obedecessem, olha, sereis desarraigados da terra que passais a possuir. É isso que Deus vai fazer lá na frente, já está falando que vai fazer com Jeroboão. Verso 64: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Olha, irmãos, Deus disse, olha, vai se alegrar com fazer o bem, se andar no caminho. Agora, se bengar, Deus vai se alegrar também em fazer o mal. Então, quando eu olho hoje, 2021, 30 de setembro, e quando eu vejo judeu espalhado para esse mundo afora, tudo, inclusive no Brasil, quando da colonização do Brasil, os irmãos já sabem, é só pesquisar, os irmãos já vão ver isso em fontes melhores do que a minha. A maioria daquele pessoal que veio com as caravelas, era tudo judeu que vivia em Portugal, estava correndo do tempo em que o rei da Espanha exigiu que os portugueses lá se convertessem ao cristianismo. Que os judeus que viviam lá em Portugal se convertessem ao cristianismo. Vieram para cá, e aqui foi pior, porque aqui a coroa real disse que se eles não se convertessem ao cristianismo, os judeus que vieram teriam que ser mandados para fora, expulsos, e os filhos deles teriam que ficar aqui. Aí o que aconteceu? Os judeus tudo disfarçadamente converteram ao cristianismo, porque eles iam perder os filhos dele, não ia. Então, querido, quando eu vejo 2021 judeu espalhado pelo mundo, é uma verdade? Claro, porque uma nação que abandona Deus, ela só vai sofrer. Se Brasil continuar abandonando Deus, não adianta vestir verde e amarelo e ir para a rua, nós vamos comer o pão que o diabo amassou, porque é assim que Deus trata um povo, irmãos, que lhe desobedece. Aqui está escrito aqui, ó. Essas palavras, irmãos, você tem que guardar. Aqui não tem, presta atenção, aqui não tem Novo Testamento, não tem nada, não tem graça, não tem nada, é justiça de Deus. Se você aceitar Jesus, viver a graça, você vai ter um monte de bênçãos que a graça promete, mas se você não aceitar de fato a graça, é só maldição, é juízo, é maldade. Deus está dizendo para nós que Deus vai se alegrar ainda do mal. É uma pena, querido, mas se a gente não tiver estrutura para saber isso, nós vamos viver esse evangelho barato que a gente vive hoje aí. Hoje nós vivemos um evangelho barato, querido. As pessoas servem ao Senhor porque ele dá carro, ele dá casa, ele dá emprego, ele dá prosperidade. Tem gente que só vê material. Não, querido, Jesus Cristo não morreu para dar para nós. Eu falei para vocês na pregação anterior, um dia desse aí, Jesus não morreu para curar cego nem nada. Jesus morreu para levar para o céu, querido. Porque os profetas morreram sofrendo. Estevão morreu apredejado. Então Jesus não veio para dar a vida mansa. Ele veio para levar para o céu. Estevão foi para o céu. Na hora que ele morria, ele teve uma visão do céu, viu o céu aberto. Está te valendo? O estudo está sendo bom para você? Está sendo bom? A verdade bíblica é essa. Nós vamos viver tempo difícil, irmãos, que vai ser sempre assim. Por isso que eu vou terminar com um texto muito bom que eu escrevi ali, para você entender o que é. Então esquece, querido, se você serve Jesus porque ele te dá coisa, essa torneira vai fechar. Vai fechar. Estevão morreu feio. Tem cristão morrendo lá no Talibã, feio, mas ninguém noticia. Na Índia, na China, querido, teve profeta que morreu cerrado ao meio. Teve apóstolo, teve discípulo que morreu frito numa panelona de azeite. É uma pessoa assim, querido, que entende isso,
vai viver, vai morrer, vai para o céu. Agora, Deus me perdoa, querido, o resto não vai. Eu estou chamando de resto, porque literalmente é resto. E eu não quero que você seja resto. Não sirva a Cristo porque Ele te dá coisas. Sirva a Cristo porque no dia que você fechar os seus olhos nessa terra, Ele é o único que pode te apresentar diante do trono e falar: eis aqui o Hélio, eis aqui a Fizinha, eis aqui o Moacir. Querido, é isso, mais nada. Eles morreram feio, Jesus morreu feio. Que morte Jesus teve, que coisa feia, mas Ele ressuscitou, é o que Ele promete, que nos ressuscitar também. É isso, querido, que está aqui. Então por isso que eu li esse texto de Deuteronômio, para você entender por que tanta maldade, porque tanta coisa ruim Deus falando que vai fazer. Não é porque Deus é ruim e não é porque Ele resolveu fazer, não, Ele diz, está no contrato. Lembra lá, o contrato é a palavra de Deus, está no contrato. Se você cumprir o seu lado, Deus cumpre o dele. Mas sempre vai ter na cláusula um contrato dizendo que Deus quebra aquilo, Deus quebra aquele compromisso, se você quebrar as regras que Ele põe. E hoje eu me deparo com uma igreja que vive quebrando as regras que Deus colocou. A gente quebra as regras de Deus para agradar um irmão, agradar uma irmã, agradar um amigo, agradar uma amiga, agradar um filho, agradar uma filha. Quantos pais quebram a palavra de Deus para agradar um filho, agradar uma filha? E aí, nós estamos criando uma geração o quê? Que não sabe de fato quem é Deus e nem para onde está indo, irmãos, nem para onde está indo. Quero ver quando fechar essa torneira. Imagine quando fechar essa torneira da graça e da bênção de Deus. Ô meu irmão, Covid 2020 para mim foi um ano muito abençoado, e eu creio que para você também foi. Aí nós vimos de fato quem é que está pronto para chegar mais para frente um pouquinho, quando vier o princípio das dores. Eu vi, aqui dentro da Quinta Igreja eu vi quem é que, se nós, queira Deus que nós não cheguemos até lá, queira Deus que Cristo volte antes, ou que o Senhor nos leve. Eu não pretendo ficar lá, eu não quero, né? Eu creio que também não quero isso para ninguém de vocês, mas eu queria só saber se você estivesse já lá pertinho do princípio das dores, o que ia acontecer? Eu vou ser sincero, que a gente podia contar no dedo aqui na Quinta Igreja, aqui no nosso corpo de Cristo, quem ficaria, porque as pessoas relaxaram, abriram mão, criaram novas doutrinas, criaram novos cultos, criaram estilos de vida, tudo para justificar a sua distância da igreja e a distância do Senhor. Quero ver se nós vivemos esse tempo em que Deus, para me guardar e te guardar, falar para nós, igual Ele mandou Moisés falar lá no Egito: olha, entra todo mundo para dentro de casa, ninguém saia, mata o cordeiro, pega o sangue, borrifa os umbrais da porta, e olha, Moisés, fala para Israel, não saia, porque só vai viver o primogênito que estiver da porta para dentro. Da porta para fora, vai morrer tudo. Eu quero ver o que nós, essa geração, fará, se Deus falar: só vai salvar quem for para a igreja lá me louvar e me adorar. Tem gente que desde fevereiro aqui nessa igreja, veio 2 vezes que eu vi e eu contei. Gente nova, mais nova do que eu. E aí, querido? Está vendo, querido? Quebrando a regra de Deus, quebrando as regras para a bênção, para a promessa, e aí espera-se o quê? Né? Como é que nós vamos levar alguém a Cristo dessa forma? Outro texto que eu quero ler com você, é mais 2, só para você entender por que às vezes Deus age com tanta dureza. Vou citar outros lugares, mas depois eu tiro dali. Vai pesquisar os lugares onde tem miséria, fome, mortandade em excesso, vai lá e vê se Deus tem lugar naquela nação. Por isso que eu temo pelo meu Brasil, que eu tanto amo, porque uma geração também fraca espiritualmente como a nossa, não vai demorar, Deus vai dar um jeito. Uma geração que ora tão pouco, tem preguiça de vir para a igreja orar, tem preguiça de fazer uma campanha de jejum, tem preguiça para tudo, mas se você postar futebol lá no grupo, meu Deus, hein, Ninja, viu lá hoje? Está vendo, querido, o que o pastor Edgar está querendo passar para a igreja do Senhor enquanto eu tiver voz? É isso. Aquilo ali doeu o coração quando eu vi o tanto de gente que participou das conversas por causa de Cruzeiro e Atlético. Vai, querido, vai queimar no inferno, vai ficar para trás, porque ainda não entendeu o nosso lugar. Amém, igreja? É duro, é pesado, mas é a verdade. Então abre comigo lá, fazendo favor, Josué 23,
é mais um texto que eu quero ler com você, para você ver quando Deus faz coisa ruim, vamos chamar assim, né? Quando Deus faz maldade, vamos falar assim com todo respeito, que Deus não faz maldade, mas quando Deus faz coisa ruim para as pessoas, não pensa que Deus é ruim, é porque Deus pôs lá no contrato, falou, ó, se vocês fizerem isso e isso, só bênção, mas se vocês não fizerem, ó, e o pior é que antes de Deus lançar o mal, ele avisa muito, né? Ele fica avisando, igual nós temos falado da palavra. Josué 23, 15 e 16, olha que palavra direcionada para mim e para você. Josué 23, 15 e 16 diz assim: assim porém, como sobre vós vieram todas essas coisas boas, que o Senhor, o vosso Deus, vos disse, da mesma forma, olha bem, trará o Senhor sobre vós todas aquelas coisas más, até vos destruir de sobre a terra, que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Olha 16, se violardes a aliança do Senhor, o vosso Deus, que Ele vos ordenou, e fordes servidos a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então olha bem, irmãos, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis da boa terra que Ele vos deu. Então, querido, não vem com onda, não adianta ir para a rua, não adianta pintar verde e amarelo. Se o Brasil continuar pisando Deus, pisando Jesus e pisando a palavra, eu só peço a Deus que me tire desse Brasil, não me deixe ver o que Ele vai fazer. Porque vai fazer. E não tem reza brava, não tem oração, não tem ovelha, não tem cordeiro, não tem sacrifício, não tem campanha, não tem nada. Posicionamento, uma posição, irmãos, dentro da vontade de Deus, é o que gera a bênção. Vou repetir, é o andar dentro do caráter que Deus manda a gente andar, é que gera a bênção, que produz coisa boa. Está dizendo aqui, afastou de Deus, fez o que quis, lançou Deus para trás, viveu os prazeres, mas não viveu o jeito de Deus, então Deus vai agora só fazer o mal, e vai fazer o mal mesmo. E tem saída? Não tem. Não tem. O que eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo hoje, e para quem vai nos ouvir pela internet? Eu estou dizendo que tem que andar dentro do padrão de vida, de santidade, de caráter que Deus põe. É isso que Deus pôs para o povo, irmãos. Quando falou para adorar só a Ele, para não ter outros deuses, para não andar nas práticas do mundo, dos deuses, daquelas nações, Deus está falando, eu quero ser totalmente diferente, só para mim, vivendo só para mim. Se vocês fizerem isso, eu vou abençoar demais. Se vocês não fizerem, eu vou mudar de ideia, eu vou detonar com vocês, vou matar todo mundo, eu vou só fazer coisa ruim para vocês. É isso que eu estou trazendo dentro do texto nosso de hoje. Mas porém, por que eu disse para você que não adianta viver 10, 20, 30, 40, 70 anos na presença na igreja, se não tiver esse estilo de vida, Deus vai lançar fora. Abre lá Efésios 6, esse é o último texto, tá, irmãos, que eu quero ler com vocês. Efésios 6, só para você ver o que a palavra quer dizer. Efésios 6, 13. Para você ver lá a palavra dizendo que a gente tem que permanecer firme. Efésios 6, versículo 13 apenas, tá? E eu quero que você preste atenção na última parte dele, que vai falar sobre a armadura de Deus, Efésios 6, 13. Diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. O que está dizendo? Você se revestir da armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. O dia mau é o dia da proposta do pecado, de adorar outros deuses, fazer o que é tudo errado que a gente vive fazendo hoje. Para quando chegar esse dia, a gente resista no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, ficar firme no final. Havendo feito tudo, o que é? Você está fazendo, né? 1, 2, 3, está fazendo a sua vida, está fazendo uma punhada de coisa. Está dizendo assim, depois que você fizer tudo, ou seja, fez tudo, acabou o teu trabalho, você vai ficar firme. Firme em quê? Firme no Senhor. Está vendo? Ó? E havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, lá no final, você ficar firme. Porque o que eu estou vendo são os reis, que Deus dá para ele tanta coisa, eles não ficam firmes no final e termina mal. Começa bem e termina mal. É isso que é ficar firme, e eu gostaria que você ficasse firme. Mas firme em quê? Firme no padrão de caráter que Deus deu. Lembra do profeta Aías, quando a mulher de Jeroboão chegou disfarçada? Irmão, assim como aquela mulher não enganou Aías,
nem eu nem você também estamos enganando Deus. Se o Espírito de Deus que estava em Aías falou com ele, ó, está vindo a mulher de Jeroboão disfarçada, quando ela chegar aí, ó, você vai falar para ela isso. Então se aquela mulher não conseguiu enganar Aías, eu quero que você, meu irmão e minha irmã, por favor, saia daqui sabendo, eu e você não estamos enganando Deus, não. Não estamos enganando, Deus sabe de tudo. Que eu faço, que você faz, que você pensa, que eu penso. Nada, irmão, não adianta. Engana o pastor, engana a pastora, engana a sociedade, mas não engana, é isso que eu queria que você entendesse, que não tem como fugir de Deus. Ou é ou não é. Não é? É isso que é o melhor, para mim isso é o melhor. Saber que eu não engano Deus é a melhor coisa para mim. O dia que eu descobri que não tem como enganar Deus, eu fiquei muito tranquilo. Por que eu fiquei tranquilo? Então quer dizer que Deus me conhece, lá no fundo, mesmo que eu pense que eu estou bom, Deus sabe que eu não estou e Ele me ajuda, porque Ele sabe de tudo. Então eu sei também que não adianta eu ficar por aí fazendo nada errado, porque Ele sabe de tudo, nada escondido. Ele sabe de tudo. Então, querido, a gente não engana a Deus, querido. Então, assim como eu não engano Deus, eu também quero viver uma vida de sinceridade com você, não te enganando. Então, a gente tem que parar de pensar que a nossa estratégia, Deus não vê. Lembra a estratégia de Jeroboão? Era, disfarça a mulher e vai lá para saber como é que está o menino. Por que ele mandou disfarçar, irmãos? Porque Jeroboão estava reinando lá no norte, nas 10 tribos, e é ele que desfazia de Deus, construiu lugares de adoração, e o rei e o Aías estava cá no norte, era o lugar dele, o lugar onde estava o templo, o santuário. Então ele falou, vai disfarçado, porque se você for, ele vê que é você, ou se eu for, ele vai dar uma palavra dura. Então vai disfarçado, para ficar sabendo se o menino, o que vai acontecer com o menino. Deus avisou para ele, olha, não adianta, e já avisou para Aías. Então, querido, não adianta eu disfarçar. Não adianta você, irmãs, vocês, irmãos, não adianta não adianta a gente vestir um disfarce e pensar que nós estamos enganando Deus. Ninguém está enganando Deus. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Pastor, essa palavra é muito dura. Não é dura não, irmão. Essa palavra é de amor. É para você sair daqui melhor. É para você ir para casa melhor. É para você ir para cá sabendo, opa, fui descoberto. Amém? É para você falar, fui descoberto. Deus descobriu. É melhor que você saia daqui sabendo, Deus me descobriu, do que Ele fazer com você algo para te envergonhar publicamente. Quantas pessoas vivem em pecado, 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos, num disfarce, e aí chega Deus e envergonha publicamente, no meio da igreja, no meio de todo mundo. Então, Deus é bom, que Ele vai embora em paz hoje, pensando, oh, mas Deus é muito bom, Deus me descobriu, então não tem nada escondido? Não. E o que você vai fazer? Vai para a presença do Senhor, pede ajuda, pede socorro. Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ser essa pessoa, e Ele vai mudar. É essa a graça do Evangelho. Não é esconder a gente, né? Aliás, não é a gente pensar que a gente está escondendo de Deus. Não, a graça do Evangelho é tudo claro. Lembra o que Jesus falou naquele dia? Tudo que a pessoa fizer em oculto será revelado nos telhados. Ou seja, irmão, se nós não tivermos a graça e a misericórdia de Deus, tudo que a gente fez escondido, todo mundo vai saber. É por isso que Jesus ensinou, né, quando você dá uma esmola, que uma mão não saiba o que a outra deu. Por quê? Porque não importa a sociedade saber, importa a Deus. Vai chegar um dia que tudo vai ser revelado, as boas obras, as más obras, tudo vai vir à luz, e as mesmas obras escondidas que a gente comete, vai ter tudo vir à luz, o Senhor vai trazer tudo à luz. Só a graça e a misericórdia de Deus para cobrir as minhas iniquidades, os meus pecados, para que eles não sejam conhecidos, o Senhor pode cobrir, amém, irmãos? O Senhor pode cobrir nossos pecados, é isso que nós estamos confiados. Aí esse texto vai dizer, e havendo feito tudo, ficar firme, porque é isso que importa para nós, senão vai vir só bomba, querido, vai vir só maldição, só coisa ruim, porque o Senhor de hoje, o Deus de hoje, é o mesmo Deus do Velho Testamento. Estamos vivendo um tempo bom, um tempo da graça, só isso, mais nada. Lembra que durante o reinado de determinado rei, que andou fazendo a vontade de Deus, Deus abençoou Israel? Lembra ou não lembra? Diz amém aí quem lembra. Todo rei que andou dentro da vontade de Deus, Deus abençoou Israel. Olha uma revelação nova para você. Sabe por que hoje eu e você fazemos besteira e Deus ainda põe coisas boas sobre mim e sobre você? É porque desde que Jesus nasceu, quem reina no mundo espiritual é Jesus. Então nós estamos debaixo de um filho de Davi, Jesus que reina. No dia que ele veio nessa terra, ele foi honrado por aqueles reis magos como um rei.
foi honrado, e ele era o rei dos judeus, morreu com essa frase escrita, e na verdade você viu que o rei mandou buscar para matar o menino, porque ele seria o rei dos judeus. Então, querido, quem está reinando desde aquele dia sobre a terra é Jesus. Ainda que o mundo jaz no maligno, Jesus está reinando. É por isso que a graça e a misericórdia de Deus tem sido tão grande sobre nós, como a gente tem visto. Mas vai chegar um dia, querido, que ele vai recolher os deles desse domínio, e aí o pau vai comer solto. Guarda essa revelação nova e fresca para você. Sempre quando reinava um rei em Israel e que fazia vontade de Deus, Deus abençoava. Quando chegava um rei ruim, Deus arrebentava com o povo. E desde que Jesus nasceu o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E desde aquele dia, a graça está reinando sobre a face da terra. É por isso que um povo mau, um povo distante, um povo idólatra, ainda recebe as bênçãos do Senhor, porque o rei que representa essa terra é o Filho de Deus, está lá em cima. Essa é a nova revelação para a tua vida. Você quer entender por que a gente faz tanta besteira, você vê tanta maldade e a pessoa ainda tem uma chance de ser salva, por causa de um rei que está reinando sobre a terra. Ah, querido, tá? Não é aquele reino milenar que virá ainda não. Eu te disse, está reinando no reino espiritual. É uma reinada espiritual, não é física, é espiritual. É por isso que as hostes das trevas, os demônios, as legiões tentam, mas elas não conseguem devastar a gente totalmente, e a gente tem visto que de vez em quando o inimigo ataca ferozmente, mas ele não destrói totalmente. Por isso que pode ficar cheio da graça do Senhor. Não será Covid, não será nada, enquanto o rei dos reis não voltar para levar o seu povo, tirar, e o pau vai comer solto, como nós sabemos que vai. É assim, querido, que funciona, é isso que nós temos visto. Por isso que a palavra vai dizer, depois de fazer tudo, ficar firme, porque ainda vai ter um outro tempo, né? Esse outro tempo em que Jesus vai retirar a igreja, aí a coisa vai ficar séria para nós. Quero que você guarde essa palavra no seu coração e vá em paz, e vamos tentar o máximo que a gente puder andar nos caminhos do Senhor, queridos, tá? Para concluir, o que a gente vê? Não devemos viver, irmãos, como se Deus não estivesse atento às nossas vidas. Jeroboão fez o que muitos cristãos fazem hoje, sabe o quê? Acham que Deus é tolo. Muitos cristãos hoje acham que Deus é tolo. Muitos cristãos hoje acham que pode viver disfarçando, brincando com os profetas, brincando com os homens e mulheres de Deus. Muitos cristãos hoje fazem igual a Jeroboão, acham que Deus é tolo. Mas todas essas pessoas que acham que Deus é tolo, acham que nós estamos enganando Deus, acham que Deus não está sabendo de nada, acham que Deus vai dar um jeitinho, não, lembra do reinado de Cristo, o reinado espiritual. Desde aquele dia para cá, desde que Jesus veio a esse mundo, a coisa mudou e vai prevalecer até que o Senhor volte. É o domínio espiritual, o Senhor está reinando. Então, irmãos, essas pessoas estão enganadas, quem acha hoje que Deus é tolo. Por quê? Porque na verdade, irmãos, não é esta a realidade espiritual é outra, ele está vendo tudo, né? Deus avisou Jeroboão inúmeras vezes, muitas vezes ele avisou Jeroboão, restando o que? Então, apenas o juízo. Por quê? Depois de avisar, Jeroboão não mudou, restou para ele o juízo. É por isso que Deus mandou para ele uma palavra tão dura. Vai na Bíblia, busca na Bíblia, e você vai ver se Deus enviou uma palavra dura para alguém, e se essa pessoa se converteu, se Deus ainda fez o mal que ele disse que ia fazer. Busca na Bíblia, se Deus fez isso, você pode então falar, Deus é ruim. Não, querido, não. Um bom exemplo que eu não esqueço é de Nínive. Deus falou para Jonas, vai lá em Nínive, porque o pecado de Nínive é tão grande, eu vou destruir aquele povo todo, vai lá, fala para eles. E Jonas não queria, é uma história bonita, né? Mas foi, e quando ele falou, o que aconteceu? Deus se arrependeu. Desde o rei até o menor, o povo creu na palavra, no alerta que Deus mandou Jonas. E olha que Jonas nem foi bonzinho, Jonas foi direto, vai morrer, pau, com raiva. O povo se converteu, Deus fez o quê? Não vou mais destruir. Então, querido, guarda essa palavra no teu coração, tá? A palavra dura e o juízo de Deus só vem quando a gente pensa que está enganando Deus. Seja dentro da tua família, uma maldição de família, seja uma nação, seja uma igreja, seja o que for, se arrepender, querido, atingiu o coração de Deus. Olha bem, se arrepender, atingiu o coração de Deus. Por quê? O coração de Deus é todo amor, mas quando ele vai pregar o juízo, ele é duro, igual falou lá, se alegrou no bem, vai se alegrar no mal.
Mas quando um homem ou uma nação se arrepende, se acerta o coração de Deus em cheio, ele anula toda a sentença, ele anula tudo aquilo de mal que ele ia fazer e se mostra um Deus totalmente bondoso e compassivo. É assim, querida. Essa é a graça de Deus, é a graça do Evangelho. Porém, quando o homem insiste no pecado, o Senhor tem determinado a maldição e ninguém vai impedi-lo também. Aliás, ninguém, eu quero dizer, ninguém vai chegar perto de Deus e convencê-lo a não fazer o mal. Somente o arrependimento é que faz Deus anular todo o mal. Então, quando eu digo ali, ninguém o impede, de fato ninguém impede. Mas se um filho de Deus se humilhar, partir e humilhar e pedir perdão, na hora, de fato, coisa sincera, né, da alma, Deus muda totalmente o seu plano e volta a abençoar. Amém, igreja? Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra é muito boa, merece nossa atenção, para a gente poder ir para casa, contar com a ajuda de Deus. Pastor, como é que eu vou conseguir viver essas coisas? Somente com a ajuda de Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Não adianta nem pensar. Se Deus não me segurar nas mãos, se Deus não te segurar nas mãos, se Deus não estiver conosco, esquece, homem nenhum consegue vencer, porque é uma luta espiritual, não é uma luta carnal. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra que nós lemos, e com muito temor e cuidado nós meditamos nela. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor cada dia. Queremos muito saber do Deus que cura, que liberta, o Deus que faz tanta coisa boa, mas também queremos conhecer o que faz o Senhor se levantar com ira contra uma pessoa, contra um povo, contra uma nação, porque nós não queremos fazer nada que venha a entristecer o Senhor. Não queremos entristecer o Teu Espírito Santo. Por isso, pedimos a Tua ajuda, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada família aqui representada. Agora pedimos a ajuda do Senhor, do Teu Espírito Santo, nos ajude a aplicar o ensinamento da palavra do Senhor no nosso coração. Mais uma vez, eu te agradeço, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e peço que o Senhor nos leve em paz, abençoados e guardados pelo Senhor. Obrigado, que o Senhor seja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, vai na graça de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Se Deus quiser, vamos estar juntos no final de semana, irmãos.